VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se agora. Essa é a nossa 22ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes, criando rotina para o botão atualizar, já que na aula 21 a gente não acabou fazendo isso, certo? A meta de like deste vídeo é de 60 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento deste canal. Um aviso a vocês, pessoal, já temos 2 vídeos que viemos postando rotineiramente em um horário fixo, certo? Então, os vídeos aqui do canal é postado todos os dias. E o horário que eu vou seguir vai ser de segunda a sexta. Os vídeos sairão às 19 horas, certo? Às 7 da noite. E aos sábados e domingos, os nossos vídeos serão postados às 13 horas, à 1 da tarde. Ou seja, se você não receber a notificação e você sabe que sai todo dia vídeos do canal, você vai neste horário que com certeza terá um novo vídeo lá no canal, beleza? Então de segunda a sexta às 19 horas e aos sábados e domingos às 13 horas. Um agradecimento aos nossos inscritos e claro, aos engajados, certo? Que são aquelas pessoas que interagem com a gente. O JR Aloysio, ele diz: parabéns pela explanação. Ele me faz uma pergunta aí e eu já o respondi aí nos comentários. Então, muito obrigado, JR Aloysio, pelo seu feedback. E se vocês tiverem dúvidas assim como ele, pode deixar aí nos comentários que eu responderei. O Juliano Inácio, ele diz: Gleidson, like marcado, obrigado pelas aulas e no aguardo da próxima. Eu que agradeço, Juliano Inácio. Ao Tony Everton, eu andei sentindo falta dele, certo? Tony Everton. É onde ele diz, hashtag aula 18, ele faz referência à nossa aula 18, certo? Mais um vídeo maravilhoso, professor Gleidson. Desde já agradeço por atender meus pedidos de sugestão. Estou com alguns problemas de confecções, mas sempre que posso dou continuidade às aulas. Mais uma vez, obrigado. Então, Tony Everton, senti sua falta aí nos comentários, certo? Mas compreendo, realmente é muito corrido pra gente. Espero que você continue acompanhando os vídeos. E o que ele fala aqui, pessoal, é que na nossa aula 18... eu ensinei a criar o nosso backup, certo? E o backup foi sugestão do Tony Everton. O Almir Silva, sempre presente com seus comentários, eu também o agradeço e ele diz: mais uma grande aula, parabéns, aguardando a próxima. O Almiguel Eduardo, creio eu que seja novo aqui no canal, e ele diz: bom trabalho, parabéns, seja bem-vindo, meu amigo. A Lúcia Ricardo, que é a conta aí do Ricardo Roberto, ele diz: parabéns por esta aula, cada dia fico mais ansioso para assistir às aulas, não perco um vídeo. Então, muito obrigado, Ricardo Alberto, pelo apoio e por sempre estar aqui no canal. Ao Renan Souza, creio eu que seja novo aí no canal, seja bem-vindo. Ele diz: boa, se refere à aula 3 e show, a aula 2. Então, muito obrigado pelos seus comentários. Novamente, ao Ricardo Alberto, agora ele faz referência à aula de número 20, onde ele diz: aula muito boa, Gleidson, aguardando a próxima aula. E o Alexandre Reis fala: Gleidson, show, essas aulas estão me animando muito. E a você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Bora pro vídeo. Este é o arquivo que a gente vem trabalhando, se chama controle de ferramentas e a sua extensão é XLSB, certo? A gente vem trabalhando seguidamente na guia colaboradores. Vou clicar aqui no nosso form, na nossa forma que foi atribuída uma macro a ela, certo? Chamou aqui o nosso formulário. E aqui na nossa guia colaboradores, a gente já fez uma lógica, certo? Para que o nosso botão editar, atualizar, excluir, fique com a sua propriedade enable como true, ou seja, verdadeiro, somente no momento que, por exemplo, eu clicar aqui, por exemplo, na linha da Rose Seixas, clico no editar, ela desabilita o botão cadastrar e já me habilita o atualizar ou excluir, certo? Porque assim eu não cadastro um registro já existente, por isso que o meu cadastrar está desabilitado. Caso eu não decida fazer mais nenhuma dessas ações, eu posso clicar no cancelar, novamente ele habilita o cadastrar e desabilita os demais botões. Ó. Se eu clicar novamente aqui, por exemplo, no Ricardo Souza e clicar no editar, observe que eu posso clicar aqui no atualizar, que ele fará a atualização dos dados. Porém, é a programação que a gente vai fazer hoje para este botão, certo? Observe que ele ainda não possui. Então, bora lá. Vou fechar aqui o meu form. E para não perdermos tempo, para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor,
nosso famoso VBE, pressione Alt mais F11. Com o nosso Visual Basic Editor aqui aberto, caso o seu Project não esteja aparecendo, você sabe, tem que clicar na guia Exibir, Project Explorer. Vou dar um duplo clique no nosso FR principal, vou fechar aqui meu Project. Vamos programar a rotina do atualizar, certo? Ele está com essa cozinha assim, nesse formato, porque ele está desabilitado. Vou clicar sobre ele, clique em propriedades e observe que a sua propriedade Enable está como false. Se eu mudar aqui para True, ó, observe que volta a ficar com aquela imagem de fundo. Se eu clicar novamente em Enable, normalmente vai ficar false e a imagem some, certo? Então o nosso atualizar ele só fica habilitado quando eu clico no editar. Então, para não perdermos tempo, observe que ele está renomeado como btn underline atualizar underline collab, certo? Ou seja, ele vai atualizar os dados aqui do colaborador. Vou dar um duplo clique sobre ele e agora vamos ter acesso ao seu evento clique, certo? Seu principal evento. Vou dar apenas um espaçamento aqui para a gente focar apenas aqui no vídeo, nesse código, certo? Então, essa é a rotina que a gente vai programar no vídeo de hoje, a atualização dos dados. Então, vamos lá. Vou criar primeiramente uma variável aqui e vou chamá-la de ID, certo? E ela vai ser do tipo string. E o ID nada mais é do que a identidade da minha linha. E a minha identidade da minha linha, pessoal, se vocês repararem aqui, vou aqui na guia colaboradores, a identidade da minha linha, que é a coluna A, é os 4 últimos dígitos da minha matrícula, certo? Observe que eles não se repetem, ó. Então, como é uma identidade, ela não pode se repetir, certo? Porque caso repita, vai ocorrer erros no meu banco de dados. Vou clicar aqui em Visual Basic e vamos voltar aqui. Como eu já declarei minha variável fora desse procedimento, eu posso trabalhar com ela aqui dentro, certo? Eu estou me referindo à nossa variável W. Então, vou chamar ela, vou setar ela, setW igual a sheets. Abro parênteses, ele me pergunta qual o index, certo? Ou o nome ou o número do meu objeto. O nosso sheets aqui, pessoal, é o seguinte, é a nossa guia colaboradores. Como eu já disse para vocês, não vou botar mais o nome colaboradores aqui dentro, porque eu não quero amarrar este nome ao meu código, pois se meu usuário, depois que estiver utilizando o meu programa, por exemplo, mudar este nome, e na hora do código for executar aqui a rotina, vai dar um erro aqui nessa linha de comando, certo? Então, para a gente não ter essa dor de cabeça, eu não vou amarrar esse nome ao meu código, basta eu informar o número da minha guia para ele, certo? E o número da nossa guia, se eu não estiver enganado, é a guia 4. Como é que eu sei qual é o número da guia? Basta eu vir aqui em Exibir, Project Explorer, e observe que a minha guia 4 é a colaboradores, certo? Vou descer aqui. Se eu clicar no meu W, lembre-se que se você utilizar variáveis e quer saber se elas já estão declaradas, basta você selecionar ela, clico com o botão direito nela, clico em definição e ela vai me mostrar se ela está declarada ou não. Vou clicar sobre ela novamente e vou clicar em última posição para eu retornar aqui para o evento que estamos programando. E lembre-se que, se por acaso você fizer isso e a variável disser, por exemplo agora, observe que eu vou botar WS, vou selecionar e vou clicar novamente em definição. Se o Visual Basic trouxer essa informação para você, o identificador sobre o cursor não foi reconhecido. Isso quer dizer que a variável não foi declarada, certo? Então, muito simples. Vou apagar aqui o S, foi apenas para ilustrar isso, para servir de conhecimento. Então, vamos lá. Vou dizer que a minha variável linha, que também está declarada fora desse procedimento, certo? Observe que a minha primeira linha é o cabeçalho, então, como você já sabe, a minha variável linha vai receber o valor de 2, pois meus dados começam a ser preenchidos a partir da minha segunda linha do meu banco de dados. A nossa variável ID, que eu declarei do tipo string, embora eu vou passar números para ela, ela não tem necessidade de ser do tipo número, porque eu não vou somá-los e nem vou fazer comparações, certo? Vou apenas procurá-los no nosso banco de dados. Então, vamos fazer o seguinte. E também por outra, certo? Observe que eu tenho uns zeros na frente. Então, não poderia ser do tipo número. Porque não, o nosso zero aqui ia ser ignorado, certo? Então, vamos lá. Vou dizer que a minha variável ID, que eu declarei aqui do tipo string, vou atribuir a ela o quê? Vou atribuir a ela o valor que estiver no meu mi. Lembre-se que eu coloco sempre o mi para facilitar aqui, certo? Então, o mi ponto, vou colocando o nome do meu objeto. Observe que já me apareceu aqui alguns
algumas sugestões, e no meu caso é o txt_refmat, que é o meu campo onde está os 4 dígitos da matrícula, certo? O campo que extrai os últimos 4 dígitos da matrícula. Então aqui eu não tenho necessidade de eu atribuir ele a propriedade .text, certo? Basta eu deixar o nome do objeto mesmo. Então o valor que estiver nesse objeto vai ser repassado para a variável id, certo? Então a minha variável id vai armazenar este valor que estiver nesse objeto aqui. E já vocês vão entender o porquê. Entendido isso, vamos trabalhar com o nosso velho which. Você que já acompanha os vídeos do canal sabe perfeitamente que o which quer dizer com W. Quem é W? A minha X4. Quem é minha X4? A minha guia colaboradores, certo? Então, a partir do momento que eu trabalho com a estrutura which, eu tenho acesso às propriedades do objeto que eu estiver trabalhando com ela, certo? E assim eu economizo código. Como eu disse para vocês, se eu colocar um ponto aqui, as propriedades que já me aparecem aqui, sugestivas, é do meu objeto W. E o W, como você já sabe, é a nossa guia colaboradores, certo? Observe que se eu apagar aqui o which, vou apagar aqui. Se eu apagar aqui o which e botar só o ponto, nada acontece, certo? Porque o VBA não vai entender o que eu estou querendo fazer. Então, observe que a estrutura which é muito importante, ó. Vou colocar o which W, coloco o ponto e eu já economizo bastante código. Então, vamos lá. Vou botar o meu ponto cells, que é a minha célula, certo? Ponto cells. Eu informo o que eu quero. Eu quero a minha linha. Lembre-se que a minha linha começa a partir de 2, certo? A partir de 2, não que ela possui o valor 2. Então, ela começa a partir de 2, pois a minha primeira linha é o cabeçalho e eu não a considero. Então, eu atribuí o valor de partida dela, o valor 2. Informo a minha coluna. Observe que aqui ele me perguntou o index da linha, que no caso é a minha variável linha. Ele me pergunta qual é o index da coluna. Como a minha coluna é fixa, eu não vou variar de coluna, então eu posso informar apenas o número, certo? Não precisa eu informar uma variável. Então, a minha coluna vai ser 1, pois eu vou verificar na coluna A, certo? E eu vou verificar o quê? Vou fechar meu parênteses e vou botar igual aspas vazias, certo? Só um detalhe muito importante que eu esqueci aqui. Esqueci da nossa estrutura do until, certo? Faça até quando. Sem ela, ele não ia fazer nada. Então, faça até quando minhas cells, certo? Minhas células da minha linha da coluna 1 seja igual ao vazio. E quando essa condição não for verdadeira, ele vai percorrer aqui a linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante, até encontrar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a linha 18, pois é a minha primeira célula vazia, certo? Então, enquanto essa condição não for verdadeira, ele vai percorrendo até encontrar o que eu vou colocar agora, certo? Então, enquanto ele vai percorrendo, eu vou utilizar nossa estrutura if para verificar o quê? Se o nosso if quer dizer se minhas cells, abro parênteses, informo a minha variável linha. Novamente, essa linha aqui é a mesma que essa, certo? A minha variável linha, porém, eu vou verificar o quê? Eu vou verificar também na mesma coluna, certo? Na mesma coluna, observe que eu botei o 1. Na mesma coluna, se ela é igual a minha variável id, certo? E eu coloco o nosso tem. Vamos colocar o nosso tem aqui. Então, eu estou verificando o quê? Eu estou verificando se o valor que estiver na minha cells, da minha linha, da coluna 1, tem o valor de D. Ou seja, imagine que, na hora que eu selecionei lá, por exemplo, o 0, essa linha aqui, ó, nossa linha 3, da coluna B aqui, ó. O 0, 1, 23, 40, 124, certo? Se eu selecionei lá, a minha txt_refmat vai receber o valor da coluna A, certo? Ó, que no caso aqui será a linha 3, já que eu estou nesse momento aqui passando com o cursor sobre ele. Imagine que eu estou percorrendo. Então, esse 0, 1, 24 vai estar armazenado na minha txt_refmat, certo? E esse valor está sendo atribuído à minha variável id, certo? Então, observe que a minha variável id vai estar com esse valor armazenado nela. Aí, o que é que o VBA vai fazer? Ele vai percorrer,
utilizar essa estrutura aqui do untio, vai percorrer todas as linhas até buscar quem? Buscar nas minhas células da minha linha, da minha coluna 1, o ID. E quem é o ID nesse momento? É o 0124, ou seja, ele vai percorrer o 0123 e não vai fazer nada. Ele vai percorrer o 0124, aí vai parar aqui, porque ele encontrou já essa condição, certo? Se ele não tivesse encontrado aqui o valor que ele está buscando, ele passaria para a próxima, para a próxima e assim até encontrar uma célula vazia. Como ele encontrou a condição antes da minha célula vazia, ele vai parar por aqui mesmo, certo? Então, aí eu coloco o nosso tem, que quer dizer então, se ele encontrar esse valor, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o que tiver aqui na minha linha abaixo. Vou novamente botar meus cells, ou seja, nas minhas células, da minha variável linha, vírgula, da minha mesma coluna, certo? Na minha coluna 1, ponto select, ou seja, ele vai selecionar, certo? Quando ele encontrar esse valor aqui na minha base de dados, ele vai selecionar a linha inteira. E vai fazer o que? Após selecionar ela? Na minha estrutura mesma, cells, porém agora vou mudar, claro, a coluna. Na minha variável linha, essa variável linha é a mesma linha que ele está fazendo a verificação, certo? Porém agora vou mudar o número da coluna. No meu caso vai ser a coluna 2. E vou dizer que a minha coluna 2, certo? Da minha variável linha. Nesse caso aqui, como eu disse para vocês que se eu tivesse selecionado esse valor aqui, no meu caso aqui, a minha linha estaria com o valor de linha 3, porque ele parou aqui. E na minha coluna 2, que é a coluna B, teria esse valor aqui, certo? E o que é que ele vai fazer? Ele vai atribuir a minhas cells da minha linha, da coluna 2, o valor que estiver após o sinal de igualdade, que no meu caso é o mi.txt matrícula, certo? Então o valor que estiver nesse objeto aqui vai estar sendo atribuído para essa variável. Ou seja, eu carreguei lá e ele me trouxe esse valor aqui. Se eu mudar esse valor aqui na minha textbox, quando eu clicar no meu btn atualizar, obviamente que o valor que agora que está lá vai ser jogado na coluna selecionada, certo? Vou botar aqui o ponto texto só para garantir. Aqui vou colocar o ponto cells novamente. Para encurtar, vamos fazer o seguinte, a estrutura é a mesma, certo? Basta eu copiar aqui, coloco aqui embaixo e claro, vou ter que mudar agora o número da coluna, pois vou estar trabalhando com a coluna, no caso a coluna C, certo? Que é a minha coluna do nome. E qual é o objeto que representa a coluna nome no meu form? É o meu txt, nome, colaborador e a propriedade por texto. Para o meu setor, que é a minha coluna D, lembre-se que a minha coluna A é 1, a minha coluna B é a 2, a C é a 3, a D é a 4 e assim por diante, certo? Então por isso que eu botei aqui, ó, 1, 2, 3 e assim vai. Na minha coluna D, basta eu copiar, como eu já estou com a última cópia em memória, vou dar um Ctrl V para colar, vou mudar para 4, pois é a minha coluna 4, agora que eu quero fazer a alteração, ou seja, a minha coluna D. E ele só vai alterar, pessoal, se eu mudar o valor, certo? Se eu não mexer na minha textbox ou na minha combo box, se eu não digitar nada lá, ele vai simplesmente pegar a informação que já carregou do meu banco de dados e simplesmente vai sobrepor a informação que já está lá, certo? Caso eu mude, obviamente ele vai mudar a informação que hoje está no meu banco de dados. E o meu objeto aqui no caso é o meu cmb setor, ponto texto, certo? E a meu último campo, no caso, é a minha foto, certo? Que a minha coluna é. Observe que minha coluna é. No vídeo passado a gente fez toda uma implementação para evitar erros no projeto, nos seus projetos de vocês e no projeto dos nossos clientes, certo? Supondo que a gente está vendendo esse programa para alguém. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu não criar, pessoal, se eu não criar uma verificação, certo? Para a minha variável foto, que eu declarei no começo do nosso projeto, que eu declarei fora desse procedimento, se eu não criar uma verificação para ela, o que é que vai acontecer? Se eu não, digamos que eu clique na linha para atualizar os dados e atualizar alguns dados ou não atualize. Porém, se eu não criar uma verificação para verificar se a minha variável foto tem valor ou não, o que é que vai acontecer? Se eu não colocar um código padrão para colocar uma imagem sem fundo lá, obviamente ele vai esvaziar minha variável foto e vai atualizar o meu campo com valor vazio. Ou seja, eu vou perder, certo? Essa informação aqui, ó. Eu vou perder esta informação aqui.
Ou seja, a minha variável foto vai estar vazia e ele vai salvar aqui como vazio, mesmo que eu não tenha feito nenhuma ação. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que sempre verificar se a minha variável foto está com valor sim ou não, certo? Caso tenha com valor, obviamente ele não vai mudar o seu valor. Caso não tenha, aí eu sugiro ao meu código que ele faça alguma outra coisa, certo? Na prática que vocês vão entender bem melhor. Vou colocar a nossa variável if. Como eu disse para vocês, não, para a minha variável foto, não basta eu colocar aqui ponto cells, linha, coluna 5 igual a foto, certo? Ou o meu objeto. Não é assim, certo? Não é tão fácil assim como vocês estão imaginando. No caso, eu coloco o meu if foto, que é uma variável, igual, aspas duplas, e o nosso tem. Como eu disse para vocês, se eu selecionar o nome foto, clico no botão direito e definição. Então, observe que minha variável foto está declarada fora das minhas subs. Ou seja, posso trabalhar com ela em qualquer sub que eu queira, certo? Vou clicar com o botão direito sobre ela e clico em última posição. Retornei novamente para a nossa estrutura que estamos criando agora nesse momento. Então, aqui eu estou fazendo uma verificação. Eu estou verificando se a minha variável foto está vazia. Se ela estiver vazia, então, o nosso tem quer dizer então ele vai executar a ação que eu vou colocar agora. Vou dizer que a minha variável foto é igual ao nosso application. Ponto. Vimos isso no vídeo passado, certo? Diz o workbook. Ponto pet, ou seja, o caminho, certo? Eu estou conseguindo pegar o caminho da nossa variável foto através da propriedade pet. E a variável pet está pegando o caminho de quem? Da minha aplicação, do meu livro, desta aplicação, certo? Application é aplicação. E diz o workbook é este livro. Ou seja, estou pegando o caminho deste livro. Ou seja, estou pegando o caminho da aplicação deste livro. E o que eu faço mais? Se vocês assistiram o vídeo passado, sabe que eu tenho que concatenar, certo? Tenho que concatenar com a minha subpasta que eu criei dentro da pasta, certo? Onde está salvo esse arquivo, onde eu salvo minhas imagens, que se chama colaboradores. É muito importante que tenha assistido ao vídeo da aula 21, certo? Para compreender o que eu estou fazendo aqui. Pois focamos muito nessa linha de comando que eu estou executando agora. Concateno novamente. Aqui no VBA, para concatenar valores, eu utilizo esse comercial. E é o seguinte, eu tenho que colocar uma barra invertida aqui e outra barra invertida, pois aqui é o caminho, certo? E por último eu faço o quê? Vou concatenar com a minha variável, com o texto sem imagem 1.bmp, que é a sua extensão. E fecho. E dou um enter, certo? Então, deixa eu tentar reforçar aqui o que eu estou fazendo. Eu estou verificando se a minha variável foto está com o valor de vazio, certo? Ou seja, se eu abrir a linha lá para atualizar os dados e não fiz nenhuma alteração na variável foto, certo? Ou seja, não mexi na foto do colaborador. Com essa verificação aqui, não vai acontecer de a minha variável foto ser removida e ficar salva sem foto, certo? Pois eu estou fazendo uma verificação se ela está vazia ou não. Se eu não fizer isso, e simplesmente eu pegar ponto cells, linha, coluna 4, igual a foto, ele vai jogar lá na minha variável, no meu caminho, certo? Na minha coluna E, onde é salvo o caminho das minhas fotos. Se eu não tiver incluído nenhuma foto, o valor vazio, ou seja, ele vai apagar todo o caminho que eu tinha salvo para a minha foto, certo? Como eu disse para vocês, na prática, eu acredito que vocês vão entender bem melhor. Então, o que eu estou fazendo? Se a minha variável, se ele verificar que a minha variável foto está vazia, ou seja, se eu cadastrei o meu usuário e não dei uma foto para ele, na hora que eu for atualizar, ele vai verificar que essa variável foto está vazia, certo? O que ele vai fazer? Ele vai atribuir a variável foto o caminho da minha aplicação concatenado com a subpasta colaboradores, concatenado com o nome da minha imagem padrão do meu programa, que é o semimagem1.bmp, que é a sua extensão. Essa imagem aqui já vai, quando digamos que eu esteja vendendo essa aplicação para alguém. Essa imagem aqui, ó, semimagem1,
ela já vai salva dentro desta pasta colaboradores, certo? Essa pasta colaboradores é uma subpasta da pasta controle de telas, que é onde está salvo o meu arquivo, certo? Com essa linha de comando, eu estou pegando todo o caminho onde está o arquivo. E estou concatenando com a subpasta colaboradores e estou concatenando com o nome da minha imagem padrão, para que quando o usuário não tenha foto, carregue sempre essa imagem aqui, ó, imagem1.bmp, certo? Aí, para que apareça lá no meu objeto, aqui é só apenas para que eu atribua a variável foto. Agora, para carregar no meu objeto img imagem, que é um objeto do tipo imagem, o que é que eu faço? Eu vou chamar o meu objeto mi.img colaborador, que é o nome do meu objeto, utiliza a propriedade .picture, ou seja, a propriedade da imagem dele, e aí vai ser igual a load picture, abro parênteses e formo o nome da minha variável, que é foto, certo? Ou seja, com essa linha acima aqui, ó, eu estou pegando todo o caminho e passando para a variável foto. Agora, todo esse valor aqui está armazenado nessa variável. E para que apareça a imagem, certo? Para o meu usuário, a imagem que eu disse para ele que a variável foto tem, é necessário que eu utilize a propriedade loadPicture para descarregar o valor que estiver nessa variável em quem? No meu img colaborador, na sua imagem, certo? Na propriedade picture dele. É assim que o usuário vai ver aquela imagem que aparece no objeto, certo? Pois está sendo descarregada através do loadPicture. Caso a minha variável foto não seja vazia, certo? Caso eu tenha selecionado uma foto, o que é que ele vai fazer? Na realidade, eu esqueci de uma linha muito importante, certo? Vou copiar esta linha de comando aqui, ó. Porque até aqui, eu peguei o caminho da imagem, repassei para a variável foto. Com essa linha de comando, eu fiz a foto aparecer no meu objeto img colaborador. Porém, ainda não foi salva no meu banco de dados, certo? Vai ser salvo agora, ó. Vou dar o Ctrl V, copiei essa linha de comando aqui acima. Vou alterar para 5, pois aqui a minha coluna é. E o que é que vai ser salvo aqui? A variável foto, certo? Então agora, depois que a variável foto recebeu o valor, descarregou no meu objeto img colaborador para que o usuário veja a foto. E com essa linha de comando, eu estou salvando esta foto na linha que ele selecionou, certo? Na linha que ele verificou lá que eu selecionei. Então, agora aqui está sendo descarregado o valor da foto na minha linha que ele percorreu, na coluna 5, que é a minha coluna E, certo? Aqui, ó, na minha coluna E, onde estão as imagens. Entendido isso, o que é que eu vou fazer? Caso a minha variável foto não seja vazia, ou seja, eu clique lá no incluir e selecione uma foto para o meu usuário, então ela não vai ser vazia, então ela vai executar o que tiver após o else. E o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai dizer o quê? Que a minha cells, vou botar aqui ponto, dá um enter aqui, ponto, cells, abro parênteses, minha variável linha, coluna 5, igual, fecho parênteses, claro, igual a foto, simplesmente isso. Por que eu não preciso utilizar essa imagem aqui acima? Porque se eu cliquei no incluir, obviamente já apareceu a imagem que eu incluí no meu objeto imagem, certo? E com essa linha de comando aqui, eu apenas estou descarregando esse valor que você está vendo aí no objeto imagem para o meu banco de dados, certo? E eu coloco o nosso end if para fechar essa estrutura if, essa primeira estrutura. Perdão, essa segunda estrutura. Essa primeira aqui só vai ser fechada no final do código. Para que meu usuário saiba que o registro foi alterado, eu coloco msgbox, boto o texto, por exemplo, colaborador, concatenado com, fecho o meu parênteses, vou dar um espaçamento aqui para não concatenar o texto junto com, vou concatenar com colaborador, na realidade eu vou botar colaborador dou um espaçamento aqui, concateno com o valor que estiver no meu mi.txt matrícula, ou seja, a matrícula que estiver nesse objeto está sendo concatenado com essa
esse texto. Ou seja, digamos que a minha matrícula é 0123. Então, colaborador 0123 de 0123, na realidade eu vou mudar assim, colaborador de matrícula 0123, que pode ser o valor, estou sugerindo que seja o valor que esteja nesse objeto. Coloco novamente um e-comercial, coloco novamente outro texto, certo? Colaborador de matrícula 0123, pode ser o valor que eu estou dando aqui para esse objeto, alterado com sucesso, certo? Então, aqui eu estou continuando o texto da minha mensagem. Dou um espaçamento para não concatenar esse valor com a minha mensagem. Alterado com sucesso. Aqui ainda não é o cabeçalho, certo? Vírgula. Agora, se ele me pergunta se eu quero utilizar algum símbolo na minha mensagem, eu vou utilizar o símbolo do VB Information, certo? O símbolo de informação. Coloco vírgula e ele me pergunta se eu quero colocar um cabeçalho. E eu quero sim. Vou utilizar o nome do meu programa para o cabeçalho da minha mensagem, que se chama controle de ferramentas. Fecho aspas duplas e dou um enter, certo? Então vamos lá. Vou colocar um exit sub para que meu código pare aqui. Porque se eu não fizer isso, ele vai continuar percorrendo e nunca vai, essa condição vai ser verdadeira. Vou colocar agora o meu segundo end if para fechar agora a minha primeira estrutura if, certo? Esse end if aqui fechou a minha segunda e esse que eu coloquei agora fechou a primeira. Vou colocar o nosso loop, pois a minha estrutura do until pede o loop no final, certo? Esse loop faz parte da estrutura. E por último, vou colocar o nosso end with para fechar a nossa estrutura with. Vou dar um Ctrl B para salvar aqui o arquivo. E agora a gente vai testar, certo? Caso eu não tenha digitado nada errado, vai fazer o processo de forma correta. Vamos ver o que, é que vai acontecer aqui. Vou executar por aqui mesmo. Ou em colaboradores. Observe o que é que vamos fazer. Vou, por exemplo, selecionar aqui novamente a Rose Seixas. Vou clicar em editar. Lembre-se que esse campo atualizar já está funcionando. Digamos que a Rose Seixas mudou de setor, certo? Ela faz parte agora da logística. Vou clicar no atualizar. Vamos ver o que acontece. Cliquei aqui no atualizar. Obviamente ele vai fazer a atualização dos dados. Estou aguardando ele me emitir a mensagem aqui de retorno, certo? Então, pessoal, é o seguinte. Eu tive que fechar o arquivo aqui à força, certo? Eu esqueci de um comando muito importante. Abaixo aqui do nosso end if, observe que eu não fiz o incremento da linha. Eu não fiz minha variável linha igual a ela próprio mais 1. Ou seja, eu fiquei preso no loop infinito, certo? Meu arquivo travou aqui, pois eu não consegui passar para a próxima linha de comando. Eu fiquei preso na linha 2 e o computador trava, pessoal. Se vocês quiserem fazer o teste aí, não coloque linha igual a linha mais 1. Por exemplo, comente essa linha e execute. Mas primeiro, salve seu arquivo, certo? Porque aí vocês vão ver o que é um bug, certo? Vocês vão ficar travados com o arquivo aí. Provavelmente vão ter que fechar o seu projeto à força. Então eu esqueci dessa linha que basicamente parece ser um procedimento bem simples, mas a funcionalidade dela é essencial aqui para o código, certo? Pois sem ela eu não vou conseguir fazer com que a minha linha passe de valor, certo? Passe para a próxima linha. Então o que aconteceu aqui? A minha linha iniciou de 2 e parou aqui. E o meu loop ficou aqui, ó, linha 2, linha 2, linha 2, linha 2 e não fazia mais nada, certo? Vamos testar novamente. Vou dar o Ctrl B para garantir, vou salvar aqui. Está salvando. Vou clicar em controle de ferramentas, vou clicar em colaboradores. Vou clicar, por exemplo, na Rose Seixas. Vou clicar em editar. E agora sim, vou mudar o seu setor, por exemplo, para logística. E vou clicar no atualizar. O método select da classe range falhou. Vamos ver aqui onde ocorreu o erro, certo? E eu já estou vendo que ocorreu um erro aqui. Vou clicar em depurar. Vamos ver qual é o arquivo que está por trás desse daqui, certo? Qual é o banco de dados.
Observe que o banco de dados que está por trás aqui, ó, é o banco de dados da guia configurações. Por que que isso aconteceu? Porque aqui a gente não setou, na realidade a gente setou o arquivo, mas não, perdão, setamos a guia, porém não a selecionamos. Ou seja, quando eu executei o código, a minha guia por trás dela está configurações. Se eu tivesse executado o código com a colaboradores por trás dela, teria rodado perfeitamente, certo? Se vocês observaram, quando eu executo o form, independente de qual guia eu esteja, ele sempre está selecionando a guia configurações, pois nela tem alguns dados, certo? Então sempre vai estar selecionando ela quando meu form inicializa. Então para corrigir esse erro, eu tenho que parar aqui primeiramente, e aqui abaixo de 7W, certo? Eu vou ter que na realidade, selecionar minha guia. Coloco w.select. E como eu disse para vocês, é importantíssimo, não foi proposital, mas esse tipo de erro que aconteceu é sempre bom que aconteça para que a gente possa corrigir e vocês entenderem basicamente como funciona aqui o VBA, certo? Pois o primeiro erro que ocorrer aqui, se você se assustar, o seu arquivo não anda, certo? Então vamos lá, vamos ver se agora, dessa vez, vai funcionar o nosso código. Vou clicar em Rose Seixas novamente, vou clicar em editar, observe que seus dados ainda não foram alterados porque não processou ainda a linha, certo? As linhas de comando. Vou clicar agora novamente em logística e vou clicar no atualizar. E agora sim, informou. Colaborador de matrícula 012 34 01 24, alterado com sucesso. Quem é? Observe, ó, que essa informação aqui, ó, do meu campo texto de matrícula apareceu na minha imagem. Se eu quisesse concatenar com o nome dela, bastaria botar o símbolo de comercial, concatenava com o texto de nome colaborador, concatenava com essa informação aqui, ó, e aí aparecia colaborador de matrícula, essa daqui, Rose Seixas, alterado com sucesso. Muito simples seria, certo? Clico no OK e beleza. Observe que eu não chamei a rotina para limpar os campos. Então, basicamente, você vai achar que ainda é a mesma informação, ó. Mas se eu sair da próxima linha e voltar para ela e clicar em editar, observe que o setor dela mudou, certo? Vamos executar aqui novamente. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se mudou ou não mudou. Vamos verificar aqui novamente. Aqui é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Aproveitando a sugestão aqui que eu dei para vocês, observe que eu tenho no meu MSGbox aqui, colaborador de matrícula. Deixo um espaçozinho para não concatenar o texto junto com o texto do meu objeto. Bem aqui, ó, nesse comercial, eu vou fazer uma quebra de linha, certo? Não uma quebra da linha da mensagem, apenas uma quebra de linha aqui para que fique mais fácil aqui a visualização da mensagem. Basta eu dar um espaço e colocar esse underline, certo? Então, bem aqui, ó, vou dar um espaçamento aqui também. E aqui eu estou dizendo colaborador de matrícula, aqui vai estar a matrícula do colaborador, concatenado com esse texto aqui. Na realidade, eu vou agora concatenar, vou usar novamente o comercial e vou concatenar com o texto que eu vou botar aqui, certo? Vou dar um espaçamento e vou concatenar com esse texto aqui, alterado com sucesso, que é um C. Será que deu um errinho aqui, já a gente corrige. Então, o que ele vai fazer aqui? Aqui, na realidade, não é um aspas. Eu vou botar o nome do meu objeto, mi.txt, underline, nome, colaborador, certo? Aqui deu um erro, por quê? Porque eu já tenho um comercial aqui e aqui botei um segundo, certo? Aqui não tem necessidade, pois já tem um comercial aqui, ó. Observe que se eu sair agora, o nosso código ficou novamente em preto, certo? Aquele vermelhinho estava acusando um erro. E aqui na minha matrícula beleza, nome colaborador beleza, cmbsetor.text. Vamos fazer o seguinte, vamos testar novamente, ou em colaboradores. Primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos botar a nossa rotina para fazer a limpeza dos campos, certo? Aqui após o end with, eu vou colocar o nosso call limpar. Lembre-se que a nossa rotina limpar, basta eu chamar ela, clico utilizando o call. Vou clicar com o botão direito e clique em definição e está aqui a nossa rotina de limpeza, certo? Vou clicar novamente aqui e última posição. E o que eu vou fazer agora?
Vou também, depois de limpar, vou desabilitar, certo? Depois de limpar, o que é que eu vou fazer? Vou chamar o meu call colaboradores para atualizar, certo? Que eu digitei errado, colaboradores, para atualizar, certo? Os meus colaboradores. Observe que provavelmente eu digitei errado, porque a minha primeira letra não ficou maiúscula, certo? Então vamos aqui ver o seguinte. Vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Vou dar um duplo clique aqui no meu form, só para eu me orientar aqui. O nome da minha rotina correta é carrega colaboradores, certo? Vou dar o Ctrl C nela, FM principal novamente, e vou dar um duplo clique aqui no nosso atualizar. Como eu disse para vocês, novamente reforço. Esse tipo de erro é bom porque assim nós aprendemos juntos, certo? Então o que está acontecendo aqui, ó? Quando eu coloquei o C e botei colaboradores, e eu vi que a minha primeira letra não ficou maiúscula, obviamente, como eu disse para vocês, a importância de colocar a primeira letra maiúscula. Eu já vi de cara que estava errado, certo? E agora eu fui lá e vi que o nome é carrega underline colaboradores. Então agora sim ficou correto. Tanto é que se eu apagar esse C maiúsculo e colocar um C minúsculo, observe que se eu sair do comando, ele ficou maiúsculo, porque ele reconhece que o nome correto é este. Então vamos executar novamente. Colaboradores. Observe que a Rose Seixas aqui já está com o setor de logística, certo? Então qual foi o erro que aconteceu? Ele atualizou o campo, porém não atualizou a list box, certo? Então, obviamente, me pareceu que não aconteceu nada. Se eu vier novamente aqui, por exemplo, na Rose Seixas, observe que ela está... Vou clicar no editar. Eu de acesso a caminho de arquivo, vou clicar em depurar. Vamos parar aqui o código. Então é o seguinte, pessoal. Infelizmente aqui o meu teclado, por algum motivo aqui, ele está dando mau contato, certo? Eu não vou poder dar continuidade à explicação aqui, mas é o seguinte. Observe aqui que, na realidade, eu não vou poder fazer o teste. Explicação eu posso, certo? É o seguinte. A minha variável foto aqui, observe que eu tinha colocado atribuído a minha variável foto o application.thisworkbook.pet, ou seja, o caminho do arquivo concatenado com a pasta colaboradores, concatenado com o sem imagem, caso a minha variável foto esteja vazia, certo? Eu não preciso dessa linha de comando, tanto é que eu vou deixar comentada. Caso a minha variável foto esteja vazia, ele vai salvar na minha variável foto apenas o sem imagem 1.bmp, certo? Só isso, porque se eu colocar o application.workbook, quando ele for salvar aqui na minha célula, ele vai colocar todo o caminho do arquivo, mais o nome sem imagem. E o que isso vai acontecer? Não vai acontecer nenhum erro, basicamente, aqui, certo? Porém, quando eu for utilizar esse arquivo em outra máquina, como eu estou salvando todo o caminho, vai ocorrer aquele erro que eu falei na aula passada. E também, nesse projeto aqui em si, como eu estou trabalhando com estou trabalhando aqui com esse comando aqui que eu vou mostrar para vocês, no FM principal, aqui no editar, certo? Como eu estou trabalhando com este mesmo comando aqui, application.thisworkbook.pet, concatenado com o valor que tiver no meu list index, ou seja, todo aquele caminho que eu coloquei na célula vai estar concatenado com esse valor aqui e o caminho vai mudar, porque além da informação que está lá na célula, eu estou concatenando de novo o caminho do arquivo, ou seja, vai dar erro, certo? Então não tem a necessidade, vou clicar aqui em atualizar, não tem a necessidade de eu colocar application.thisworkbook e assim vai, certo? Basta eu colocar o sem imagem. Se vocês tiverem dúvida, basta descomentar essa linha e comentar esta, certo? E faça os testes aí que vocês vão entender o que eu quero dizer. E com relação a caso eu não mude de foto, estava dando um errozinho aqui, certo? Como eu não testei o código antes de gravar, ocorreu o erro aqui, infelizmente o meu teclado também deu problema, não vou poder corrigir aqui mostrando os testes, mas aqui já está corrigido, ó. Ao invés de eu informar que na minha célula, da minha linha, da minha coluna 5, certo? Seja igual a foto, porque quando eu estou dizendo que é igual a foto, ele está salvando, certo? Ele está salvando o caminho todinho, e eu não quero que ele salve o caminho todinho, porque como eu disse para vocês, se eu salvar o caminho todinho,
quando eu for usar este arquivo em outra máquina, ou no evento do meu editar aqui, vai dar um erro porque ele vai salvar todo o caminho e o nome da imagem. E eu não preciso disso. Eu preciso apenas do nome da imagem. Então o que é que eu faço? Ao invés de eu colocar aqui o nome foto, basta eu colocar esta linha de comando aqui, ó, que é a mesma linha de comando que eu utilizei lá no editar, certo? Ó, o LSD colaboradores, que é o nome do meu listbox.list. E o nosso listbox novamente com a propriedade listindex e formo aqui que é a coluna 4 do meu listbox, já que a minha coluna 4 é a nossa coluna 5 do listbox, já que a primeira começa com o valor de 0. No próximo vídeo eu faço os testes, certo? Mas podem ficar despreocupados que o arquivo vai estar disponível para download e já está corrigido. E outra alteração, eu estava colocando abaixo do meu end-if, certo? Essas duas estruturas aqui. E não estava funcionando. Por quê? Porque eles estavam abaixo do meu exit sub. Lembre-se que tudo que tiver após o exit sub não é executado, certo? Então, obviamente, não ia limpar os campos e não ia carregar os colaboradores. Então, essas estruturas aqui tem que estar acima do exit sub, certo? Então, eu não vou poder testar aqui, ó. Observe que eu vou clicar em controle de ferramentas, colaboradores, vou clicar aqui em um item qualquer, vou clicar em editar. Vou, por exemplo, clicar aqui no atualizar, vamos ver o que acontece, certo? Vou mudar aqui para depósito, ou seja, estou dizendo que ela está no setor de depósito, vou clicar no atualizar. Observe que me deu aqui, ó. Eu não deixei um espaço entre a matrícula e o nome, por isso que concatenou aqui tudo junto. Vou dar o OK. Vamos ver se mudou. Rose Seixas já está no setor de depósito. Vamos ver o que aconteceu aqui no banco de dados. Observe que está lá exatamente a informação correta, o desenho 2.jpg, certo? Ou seja, não apagou nem o caminho da imagem que já tinha e nem sobrepôs o desenho 2 com o caminho todo do arquivo. Então está funcionando perfeitamente e já atualizou. Eu imaginei que eu não ia conseguir fazer o teste, mas consegui até o momento. Porém, meu teclado aqui parou mesmo, certo? Vou ter que desligar aqui a minha máquina. Ele não está o reconhecendo aqui por algum motivo. Vamos ver o que é que vai aparecer aqui na imagem dela. Vou clicar no editar e observe que funcionou, ó. Certo? Claro que se eu clicar aqui no inserir uma outra foto, ele vai atualizar com essa nova foto, beleza? Então, vou parar aqui o vídeo. Peço desculpas aí pelos transtornos. E é bom que aconteça os erros que a gente corrige junto, como eu disse pra vocês, certo? Então, até o próximo vídeo. Deixe o seu gostei e marque aquele seu amigo que quer aprender a programar. Falou!